Vamos conversar agora com o governador de São Paulo, João Dória, que já está na linha para conversar com a gente nesta já noite, né, de quarta-feira. Governador, obrigado por atender o jornalismo da CNN. Eu já vou começar com uma pergunta sobre esse embate que vem acontecendo entre o senhor, governador de São Paulo, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, que hoje mencionou o nome do senhor novamente. São Paulo é o epicentro do coronavírus. São Paulo não segue as determinações do governo federal. Inclusive, o presidente assinou mais um decreto. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como que o senhor pode responsabilizar o governo federal pelo que vem acontecendo se as determinações feitas aqui em São Paulo são feitas pelo governador? Explica isso para a gente. Boa noite mais uma vez e obrigado por atender a CNN. Gotino, boa noite. Boa noite, Daniela Lima. Boa noite aos assinantes da CNN. Nós seguimos aqui a orientação da ciência, da medicina e da saúde. Não é a orientação do presidente Jair Bolsonaro e nem a orientação do governador de São Paulo. É da ciência, da medicina e da saúde. Eles é que orientam todo o trabalho que nós estamos realizando aqui e orientam corretamente. Gotino, nós já salvamos mais de 25 mil vidas aqui em São Paulo e os dados são da ciência, não são estatísticas do governo. Exatamente porque fazemos aquilo que a Organização Mundial de Saúde determina, ou seja, o isolamento social, medidas restritivas, orientação, no caso aqui em São Paulo já é obrigatório o uso de máscaras e medidas que protejam a vida e a saúde das pessoas. É isso que nos interessa. Esse é o nosso embate. O meu embate não é com o presidente Bolsonaro, é contra o vírus, o coronavírus. Agora, governador, boa noite. Só para cumprimentá-lo, o senhor já me cumprimentou, ainda não tive a oportunidade. Agora, governador, há no pano de fundo desse embate contra o vírus, claro, esse esgarçamento que é político e ele não passa despercebido. Eu fico tentando me colocar no lugar de quem está em casa assistindo a gente agora e escuta duas orientações tão diferentes, né? Há uma tentativa, claro, do presidente Jair Bolsonaro, ele verbaliza isso, de responsabilizar governadores e prefeitos pela crise econômica. A minha pergunta é, como é que o senhor explica que as vidas, onde é que entra a responsabilidade do governo federal sobre as vidas? É isso que eu queria entender, porque se tem uma responsabilidade na economia, com quem está a responsabilidade sobre as vidas que estão perdidas, portanto? Nélia, eu não quero encontrar culpados. Nós precisamos buscar soluções. Este é o investimento que São Paulo faz. Ouvir a medicina, ouvir a saúde e orientar corretamente as pessoas. A orientação correta não é a orientação política, é a orientação da ciência. Siga a orientação da ciência, da medicina e da saúde. Proteja, fique em casa, proteja também os seus familiares. Essa orientação. Daniela, nós temos 213 países do mundo, infelizmente, vitimados pelo coronavírus. Dos 213 países do mundo, apenas 4 têm os seus mandatários dando orientações contra o isolamento. Os outros 209 países do mundo, seus mandatários, presidentes ou primeiros ministros, orientam corretamente a população a seguir a orientação da saúde, ou seja, o isolamento social, o afastamento social, uso de máscaras, medidas restritivas. Esses 4 países são 2 ditaduras da Bielorrússia. Uma delas, aliás, o ditador orienta o seu povo a tomar vodka para combater o coronavírus. O outro é aqui na América Central, na Nicarágua, o ditador Daniel Ortega. E o quarto é o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Obviamente que os governadores que são responsáveis e fazem boa gestão à frente dos seus estados não seguem essa orientação, seguem a orientação da saúde. Nos 27 estados brasileiros, nós temos restrições, temos isolamento, em alguns casos mais amplos ou menos amplos, mas há o isolamento social em todos os estados brasileiros. E as medidas são amparadas na orientação da saúde, orientação, repito, da Organização Mundial de Saúde. E vale a pena dizer também, Gotino e Daniela, orientação do Ministério da Saúde. O atual ministro segue a orientação do Ministério da Saúde de forma correta para o isolamento social. E está certo, o ministro, como estava o seu antecessor também. A função correta do Ministério da Saúde é dar a orientação da ciência e não a orientação política.
Durante o dia, o senhor admitiu que não vai abrir as academias e os salões de beleza. E o senhor já considera uma possibilidade de lockdown em São Paulo? Gotino, não vamos abrir porque não devemos abrir. Nós não temos nada contra salões de beleza, de manicure, barbeiros e nem contra as academias. Ao contrário, respeitamos muito os profissionais que atuam nessas áreas e os que têm negócios pequenos, médios e grandes. Haverá um momento desta flexibilização e eles serão contemplados. Neste momento, não há nenhuma possibilidade para isso, porque a ciência, a medicina, a saúde não recomenda. Então, nós não vamos flexibilizar a quarentena até o dia 31 de maio, mas já temos o Plano São Paulo voltado para a possibilidade, desde que a saúde e a medicina nos orientem de que esta possibilidade possa ser implementada para o novo período depois de 31 de maio. Então, é sempre muito cuidado e muito zelo. Eu prefiro que cabeleireiros, barbeiros e manicures estejam vivos e não soterrados, e não enterrados, e não sepultados. Eles de nada servirão e adiantarão, primeiro, a seus familiares e a eles próprios, se não tiverem saúde. Nós temos que cuidar primeiro da saúde e, na sequência, resgatar a economia. Você fez uma segunda observação que eu agora, se você puder repetir. Sobre o lockdown, governador, ele perguntou se o senhor considera o lockdown. Gotino, neste momento, não há, repito, a perspectiva de lockdown, mas ele não está fora do nosso protocolo, seja no âmbito do Estado como um todo e, mais especificamente, em algumas localidades. Mais provável nessa segunda alternativa, menos provável, obviamente, de maneira generalizada. Mas o protocolo, repito, vem sendo avaliado todos os dias, como foi hoje na parte da tarde, pelo Comitê de Saúde, que são 16 médicos e cientistas que analisam diariamente dados e informações, cruzam essas informações também com os dados do Ministério da Saúde, do sistema hospitalar do Estado, ou seja, o sistema público, o sistema privado, os dados também das correntes migratórias, dos bolsões do coronavírus para o interior, para o litoral e a região metropolitana, e os dados também do isolamento social, que são transmitidos por um sistema inédito que nós implantamos aqui em São Paulo, com apoio das operadoras de telefonia celular, que chama-se Sistema de Monitoramento Inteligente. Então, repetindo, neste momento não há perspectiva de lockdown, mas tenho que deixar claro isso para ser transparente com vocês e com os que nos assistem no momento. Esta é uma possibilidade. Se existir necessidade, implantaremos, mas neste momento, protocolo imediato é não. Governador, eu pesquei aí na fala inicial do senhor, Gotino fez dois pontos ali, o senhor iniciou falando de o primeiro. Quando que você pesca é um perigo. É que o senhor respondeu a uma fala do presidente Jair Bolsonaro, ele fez hoje cedo. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou exibir essa fala e aí eu gostaria que o senhor pudesse se debruçar sobre ela de maneira ampla, completa, inclusive para que quem está em casa também consiga entender na integralidade o recado que o senhor enviou. Vamos acompanhar. Ficar em casa para quem pode, legal, sem problema nenhum. Tá? Agora, para quem não tem condições, a geladeira já está vazia, tá 3, 4 filhos chorando de fome. Isso é desumano. Agora tem que trabalhar. O governador de São Paulo falou o quê? Que é melhor isolamento do que o enterro, parece, na morte. É um idiota! Né? É melhor isolamento do que o sepultamento. Quem ficar em casa parado vai morrer de fome. Verdade. Até um urso, por exemplo, quando hiberna, ele tem um prazo para hibernar. Ele fica lá 3, 4 meses, depois sai, pô. Nós não podemos ficar hibernando em casa. Né? Eu fico me colocando no lugar das pessoas humildes. Foi isso, governador. Então, por favor, a palavra está aberta para o senhor. Dirija-se a quem o senhor achar de direito, inclusive as pessoas humildes que o presidente Jair Bolsonaro disse estar se colocando no lugar. Daniela, o presidente da República comparar seres humanos a ursos, convenhamos que já começa aí um grave equívoco. Né? Também a forma com que se manifesta, até mesmo a forma com que se expressa, eu lamento muito, eu fico muito triste. Eu não torço pelo mal do Brasil, nem pelo mau desempenho do presidente da República. O ideal é que tivéssemos um presidente liderando o Brasil contra o coronavírus e não contra a vida, como infelizmente
ele tem se posicionado. É muito triste essa visão politizada, ideológica, partidarizada do presidente da República. Eu torço para que ele ainda possa ter consciência do erro que ele está cometendo e o erro também de ser agressivo com governadores, prefeitos, muitos parlamentares, com juízes da Suprema Corte, com ex-ministros. É bom enquanto está do lado, no momento em que um ministro deixa de ser ministro, passa a ser hostilizado, passa a ser defenestrado e vítima de muitas agressões pelos bolsomínios, bolsonaristas e outros seguidores do gabinete do ódio. Eu preferiria um país em paz, um país em harmonia, onde o presidente liderasse o país contra o coronavírus. O maior adversário da economia, Daniela e Gotino, portanto, o maior adversário do desemprego não é a quarentena, é o coronavírus, é a pandemia. Governador, essa pergunta que eu vou fazer agora, eu poderia fazer ela ao prefeito de São Paulo, mas posso fazer ao governador porque vocês estão fazendo esse trabalho em conjunto, inclusive nesse comitê de crise no combate ao coronavírus. Rodízio municipal de veículos, carros circulando dia sim, dia não, placas pares e ímpares. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, esse rodízio mais amplo não tirou a pessoa de dentro do próprio carro e jogou essa pessoa para dentro do transporte coletivo, provocando um aumento no volume de pessoas dentro do transporte coletivo? Qual que o senhor apoia essa medida? Qual que é a visão do senhor sobre esse rodízio em São Paulo? Coutinho, de fato, nós temos uma ótima relação com o prefeito Bruno Covas, mas quem manda na administração municipal é o prefeito Bruno Covas. Nós temos uma relação harmoniosa, mas eu não mando no prefeito, não tenho ascendência sobre ele. Temos uma boa relação e uma relação fluida e positiva. O prefeito me disse que está testando este modelo ao longo desta semana, como testou um outro modelo de restrição, de limitação para o trânsito, não funcionou bem e eles tiveram o cuidado, o zelo de reconhecer que aquela metodologia não apresentou bons resultados e aquilo foi deixado de lado. Algumas experiências podem ser bem-sucedidas, outras não. O importante é ter o acompanhamento e verificar se, de fato, o sistema funciona bem e se o sistema está contribuindo para o isolamento social e não para a aglutinação social. De resto, acredito que até o final dessa semana a Prefeitura terá o balanço e poderá dizer se mantém esse sistema para o ímpar, se altera, se modifica, se ajusta ou se suprime. Mas é uma decisão que cabe ao prefeito Bruno Covas e nós aqui respeitamos as decisões da Prefeitura de São Paulo. O Bruno tem sido muito correto, muito zeloso e também capaz de, com humildade, reconhecer quando há algum tipo de alteração, modificação ou recuo para o aprimoramento e a defesa da vida. Governador, assim como as pessoas, as famílias estão sofrendo com o achatamento muitas vezes da renda ou a perda da renda, o Estado também teve uma retração, em sua arrecadação por conta, claro, da redução da atividade econômica. Primeiro, eu queria que o senhor apresentasse um panorama de qual o tamanho dessa retração e depois que se dirigisse aí a setores que estão sendo muito afetados, como o de serviços, por exemplo, se não há perspectiva, mas que tipo de medidas estão sendo adotadas, além das anunciadas pelo governo federal, para minimizar esse sofrimento, esse momento de aperto? Daniela, o governo do Estado de São Paulo vai perder até o final do mês de junho, até 30 de junho, cerca de 15 bilhões de reais de arrecadação. É a maior perda histórica de arrecadação no Estado de São Paulo em toda a sua existência. Não é possível nem falar nos últimos 100 anos, porque a correção da moeda nem sequer permite esse tipo de ilação. Mas é a maior perda já registrada na história da economia de São Paulo, que é a maior economia do país. São Paulo representa quase 40% da economia brasileira. Vamos recuperar, mas antes nós temos que proteger e resguardar vidas para depois ativar a economia. E é importante também que o governo federal possa implementar iniciativas que sejam úteis e boas para a economia brasileira e, em especial, São Paulo. Aí não é uma questão de ser simpático ou não ao governador de São Paulo. Aqui vivem 46 milhões de brasileiros
Um quarto da população brasileira vive aqui e quase 40% da economia roda aqui em São Paulo. Eu entendo que o BNDES, que é um banco com solidez, com boas reservas, pode abrir mais créditos para micro e pequenas empresas, microempresas numa ação combinada com o Sebrae, pequenas empresas numa ação combinada com o Banco Desenvolve São Paulo e mesmo médias empresas com algumas garantias para que preservem os empregos e possam manter a sua perspectiva de desenvolvimento de projetos nos próximos 2 anos, ou seja, em 2021 e 2022. Eu vi recentemente, li uma entrevista do presidente do BNDES, muito sensata, muito equilibrada, onde ele falava de destinação de 4 bilhões de reais para micro e pequenas empresas, o que é um valor bastante substantivo. Talvez não seja possível o atendimento de todo o universo de micro e pequenas empresas do país, mas na proporcionalidade de São Paulo e os demais estados, é um valor bastante razoável. Espero que isso possa ser implementado pelo governo federal. Aqui no governo do estado, nós já destinamos mais de 500 milhões de reais exclusivamente para ser preciso, 650 milhões de reais para microempresas através do Banco Desenvolve São Paulo, 60 milhões de reais para os microempreendedores através do Banco do Povo. São créditos de até 10 mil reais e em um dia é feita esta aprovação. Está dentro do esforço possível ao governo de São Paulo. Além do investimento na saúde, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, e os investimentos também em ações sociais, 800 milhões de reais para a compra de cestas do Alimento Solidário, cestas também de produtos de higiene e limpeza e a proteção dos idosos aqui no nosso estado. Daniela. Governador, desculpe voltar no tema Dória-Bolsonaro. Como é que o senhor vê essas manifestações que acontecem em algumas regiões de São Paulo, em algumas importantes avenidas, como, por exemplo, a Avenida Paulista, manifestações de pessoas que apoiam o presidente e criticam o governador João Dória, e ali tem carreatas, manifestações, protestos. Como é que o senhor vê esse momento em meio à pandemia? Tino, é parte da democracia. Você tem que compreender que a liberdade de expressão faz parte de uma democracia. Eu sou um democrata e respeito a democracia. Portanto, eu respeito as manifestações, as posições que estabelecem contrariedade e estabelecem manifestações que não concordam com o isolamento social. Eu só não posso permitir, como governador, que haja interrupção de avenidas, de rodovias e haja o impedimento de que as demais pessoas tenham o direito de ir e vir. Havendo as manifestações feitas em localidades públicas, mas que não prejudiquem o trânsito e não prejudiquem principalmente a circulação de ambulâncias e daqueles profissionais que atuam na proteção das pessoas, ou seja, enfermeiros, paramédicos, médicos, e aqueles que atuam no abastecimento básico e primordial das cidades, eu entendo com legitimidade. Eu não me preocupo com manifestações, eu entendo e compreendo como parte da democracia. Perfeito. Governador, o senhor citou aí, reconheceu parte das manifestações também é incentivada por pessoas que são contra o isolamento social. Aqui em São Paulo, recebi hoje dados, inclusive, da Central de Inteligência montada pelo governo, pelo senhor. O isolamento está em 47%, ou seja, ele veio caindo, chegou a ficar numa faixa mais elevada, mais perto do ideal, está hoje abaixo de 50%. Qual é o passo seguinte para reestimular, digamos assim, as pessoas a ficarem em quarentena, a manterem o isolamento social? Porque uma questão que eu sinto muito, inclusive olhando as redes sociais, é que as pessoas não entendem que a quarentena, quando mal feita, ou seja, pela metade, acaba não tendo o efeito desejado. Correta a sua observação, Daniela. É uma questão principalmente de cidadania e de respeito à vida. Nós temos metade praticamente da população do estado de São Paulo respeitando o isolamento e se comportando adequadamente, se protegendo os seus familiares, seus filhos, maridos, avós, irmãos, parentes e até os seus vizinhos.
e uma outra metade que não faz a sua proteção e não obedece ao isolamento. Nós temos que considerar que o índice ideal é 55%, porque nós temos uma parcela considerável da economia de São Paulo aberta. Aliás, a economia de São Paulo nunca fechou. Desde a primeira quarentena, nós já estamos na terceira, nós temos 74% da economia funcionando e operando. Mas aqueles que não precisam sair de casa não deveriam sair de casa, deveriam trabalhar remotamente ou permanecer em suas casas. Há muitas pessoas que podem individualmente ou dentro das suas estruturas das empresas que trabalham realizarem essas funções a partir das suas casas. E principalmente aqueles que não têm nenhuma necessidade de sair e fazem apenas para obedecer uma orientação equivocada emitida de Brasília de que o isolamento não salva vidas, enquanto a orientação da medicina é exatamente oposta. O isolamento salva vidas, preserva vidas e mantém a saúde das pessoas. Se elevarmos essa média de 47, que infelizmente foi o número de ontem, para 55 e mantivermos esta faixa média, isto vai nos permitir, Daniela e Gotino, avaliar a nova etapa a partir do dia 1º de junho com uma quarentena flexibilizada. Porém, se nós não tivermos esse índice atingido e com esta desobediência nós estivermos com os leitos hospitalares em alto índice de ocupação, principalmente de UTIs, nós não poderemos flexibilizar, porque o grande tema, e a saúde nos ensinou isso, Daniela, é que se nós não tivermos os leitos na rede pública e privada de UTIs em condições de atender as pessoas morrerão. Não há vacina, não há medicamento para a Covid-19. As pessoas, quando são infectadas, precisam ser tratadas adequadamente. Os casos mais graves em leito hospitalar. Os gravíssimos em leito hospitalar com UTI. E se nós não tivermos UTIs disponíveis, as pessoas, em menos de 48 horas, em menos de 72 horas, morrerão, porque na falta de oxigênio, elas, infelizmente, irão a óbito. Nós não podemos ter esta situação de colapso na saúde de São Paulo. E não teremos. E foi por isso que eu mencionei logo no início da entrevista, quando você, Daniela, me indagou sobre lockdown. Se tivermos que decretar lockdown na capital de São Paulo ou em outras cidades para evitar a saturação e o risco de um colapso na saúde daquela cidade ou daquela região, nós não hesitaremos em fazer para proteger vidas. Muito bem. Governador Perfeito. João Dória, obrigado pela participação aqui na CNN. Obrigado por essa conversa nessa noite de quarta-feira. Tenha uma boa noite. Gotino, muito obrigado. Daniela, muito obrigado. Eu queria, ao final, ao agradecer a CNN e o trabalho de vocês, elogiar a imprensa de maneira geral e a CNN, 24 horas no ar, dando informações corretas, sem nenhum vértice ideológico, mas sim com o interesse primordial de orientar corretamente a população brasileira. Parabéns, é o jornalismo ajudando a salvar vidas. Muito obrigada, governador. De verdade, bom trabalho para o senhor.